Oiê, entrando aqui ao vivo agora. Hoje é quinta-feira, 20 horas. Vamos esperar aqui para ver quem vai entrar, que o Insta tá informando aqui, os meus amigos do Insta, para virem aqui participar desse bate-papo legal aqui com a gente. Oi, Gi, tudo bom? Fala pra eu assinar aqui, ó. Tudo jóia? Vamos esperar mais um pouquinho pro pessoal entrar, pra ver quem mais vai entrar aqui pra ficar aqui com a gente. Ainda não são 8 horas, né? Falta um pouquinho. E já já a gente vai começar a trocar aqui nossa ideia. Oi, Pedro, tudo bom? Fala, Pita, tudo jóia? Meus amigos queridos, tudo bom com vocês? Manda um opa, opa! Já já a gente vai começar a falar desse tema bem legal aí, que é o tema sobre o medo. Mas não vou começar a falar agora não. Manda aí pra mim, como que vocês estão? Se puderem aí mandar pro pessoal, convidar pra essa live. O que a gente vai falar? A gente vai falar de medo, de crenças limitantes. A gente vai falar daquelas coisas que atrapalham. Aqui alarme despertando, ou seja, são 8 horas. Aquelas coisas que atrapalham a gente de evoluir. E que às vezes a gente nem sabe, né? Porque elas estão tudo programadinha lá dentro no nosso subconsciente. Eu falo que mexer com medo não é tão perigoso quando você sabe o que é. Mexer com uma crença limitante é mais fácil quando a gente reconhece e sente raiva. Sabe, lembrar de um momento, daquela coisa que te dá aquela raiva, aquele ódio. É mais fácil do que aquelas crenças que a gente não sabe de onde vem. E aí, Dri, tudo bom? Manda um oizinho aqui pra gente. Essa sala aqui só tem amigo, tá todo mundo muito seguro aqui. Só entre amigos. Sem mimimi. Quem me conhece sabe que eu começo falando assim, toda preocupada com o que eu vou dizer, e daqui a pouco eu já tô soltando um monte de palavrão. Então quem não gosta de palavrão aí, saiba que palavrão bem conceituado, bem conceitualizado, ele faz parte, ele agrega informação. É isso aí. Ah, meu namorado tá aqui também, amor, te amo. Drica, eu tô aqui, você tá aqui, Drica? Que bom, vou te chamar aqui pra participar dessa live, hein? Não adianta fugir depois. Então vamos lá, pessoal, deu 8 horas, então assim, que a galera venha entrando. Qual é o meu objetivo aqui em trocar essa ideia com vocês? É a gente quebrar alguns paradigmas, derrubar alguns conceitos e entender algumas coisas que influenciam no nosso aprendizado, na nossa prosperidade, no nosso crescimento, no nosso relacionamento, interferem em como a gente vê o mundo e encara ele, e em como o mundo encara a gente também. Oi, Isa, meu bebê, tudo bom? Então a gente tem aqui a Drica, o Pita, o Pedro, marido da Gi, minha amigona da Morada Ecológica. Temos aqui a Vila Ótica aqui com a gente, meu amor, Drica. Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar a falar aqui um pouquinho do medo. Quem quiser participar, se eu mexer em algum ponto aí que interessar bastante vocês, chama aqui para participar da live. Eu quero muito ver a carinha de vocês, eu quero muito falar um oi para vocês, quero muito ouvir o que vocês têm aí para me dizer, tá? Então a gente colocou assim, eu coloquei assim nesse tema: o seu medo não me define. E eu vou dizer além disso, nem o meu medo me define. O que é o medo? O medo é uma proteção do organismo, né? Então o nosso cérebro, ele vai se programando desde a primeira infância com todas as relações interpessoais que a gente tem, né? Com pai, com mãe, com tio, com irmão, depois vem a escola e tudo mais. Cada relação vai gerando um aprendizado, uma programação. Então o cérebro é como se fosse uma CPU. E quando a gente nasce é uma CPU que está ali vazia. E ela vai sendo programada. Então a cada relação e a cada nova programação vai criando aí traços para a nossa vida em sociedade, para o nosso crescimento e tudo mais. Então os medos normalmente que a gente tem, eles são provenientes de projeções. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa entender de onde ele vem. Então o medo nos trava. O medo consciente, né? Eu não vou pôr a mão na boca de um cachorro porque ele pode me morder, né? Isso aí é um alarme do organismo onde ele vai te proteger.
Agora existe o medo que está enraizado no subconsciente, que também tem a mesma proposta, tá? De te proteger de uma dor. Então, por exemplo, quando lá na infância você passa por situações onde, por exemplo, seus pais brigam muito, então você cresce num ambiente onde você vê muita briga. É normal que você tenha dificuldades em relacionamentos. Por quê? Para você, para o seu cérebro, um relacionamento significa dor. Pessoas se relacionando significa dor, sofrimento. Na mesma medida em que, assim, uma família, uma criança que cresce numa família onde ouve o tempo todo, a gente não pode, a gente não tem dinheiro, você não pode brincar assim com esse brinquedo porque você não pode ter esse brinquedo. Isso vai criando programações mentais que vão refletir na nossa prosperidade, no nosso merecimento. Coisas do tipo, você não é suficiente, você não é bonita. Por que as pessoas fazem isso? Porque, na verdade, o medo é delas. O medo é delas, a insegurança é delas, o problema é delas. E a gente recebe isso assim, ó, de braços abertos, recebe, assimila e deixa lá dentro. Nós precisamos entender quando é meu e quando é do outro. Quando o medo de algo é meu e quando o medo de algo é projeção dos outros. E aí, quando você cresce, existem projeções muito piores. E elas nem sempre, na maioria das vezes, não são conscientes. Quando você chega pra alguém e fala assim, vou pular de paraquedas. A pessoa fala assim, ai, não vai, porque eu vi, eu ouvi, me disseram. Disseram pra você, isso é com você. Eu vou empreender. Ai, não faz isso. Por quê? Porque eu ouvi, ou me disseram. As pessoas costumam projetar na gente os medos dela. Medo que a gente faça, inclusive o que elas não têm coragem de fazer. Então, a barreira delas, elas projetam na gente. Ou porque tem medo de errar, ou porque tem medo de perder dinheiro ao empreender, ou porque tem medo de fazer uma live e não ter ninguém. Eu também tinha esse medo. Eu também estava com esse medo antes de começar essa live. E aí eu pus na minha cabeça, o que eu tenho pra falar, ele é incondicional. Então pode ter gente vendo ou não. Se tiver, puxa, melhor ainda, a gente pode trocar uma figurinha. Se não tiver, eu vou fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque não é a ausência de medo, mas é a coragem de encarar e ir adiante. O que a Adri escreveu aqui? Isso acontece até hoje com você, muita frustração. Existem duas situações, Drica, que a gente se coloca por não saber como lidar com isso. Uma, eu permito que me façam mal. Eu permito que judiem de mim. Eu permito, porque eu dou esse poder para a pessoa. Porque quando eu dou esse poder para a pessoa, eu fico também numa situação teoricamente confortável. Porque eu não preciso lutar. Eu me vitimizo, eu me coloco numa situação onde eu te dou o poder de decidir por mim. Então eu não tenho que me preocupar em decidir nada, eu não tenho que me preocupar em lutar nada, com nada. Então o que eu preciso fazer? Primeiro identificar essa projeção, né? O que é meu e o que é do outro. E saber lidar e tomar a frente, elevando minha autoestima, ou seja, eu tenho que destravar a autoestima, eu tenho que destravar o merecimento. Eu costumo dizer uma coisa nas minhas mentorias individuais, que, como eu falei, a gente está num ambiente seguro, mas é lógico que a gente está aqui sendo visto por quem quiser ver. Mas existem muitas coisas assim, que a gente tem que tomar muito cuidado em deixar o poder na mão do outro. Porque as pessoas, elas têm, a gente chama de inveja, isso é recalque e também a gente chama de projeção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, viu, Drica? Porque quando a gente deixa na mão do outro, a gente sofre demais, a gente perde o nosso poder. Então tem que identificar tudo isso para que a gente possa seguir adiante. E o que eu ia falar que eu falo só, e eu relutei aqui, tentei não falar, mas eu não consigo, que minha mente não me deixa. Eu costumo falar o seguinte, se você não tem autoestima, você pode ser da igreja, você pode ser do terreiro, da sinagoga, da mesquita, do que for. Se você não tem autoestima, você não tem fé. Difícil isso, né? Fala, Cacá, pai da Cacá. Fala, Márcio, tudo bom? Porque se você não tem autoestima, você não tem fé? Porque você não acredita que você pode merecer. Então, autoestima e merecimento estão intimamente ligados.
Se eu acho que eu não mereço porque eu acho que eu não sou capaz, eu tô com dois travamentos aí. Então, a fé é difícil até mesmo de prevalecer. Tem muito mistério entre o céu e a terra, né? E na ciência, tudo isso é energia. Energia quântica, energia que a gente sabe que é emanada através de um pensamento. Então, quando eu penso, eu tenho uma corrente elétrica no meu cérebro, né? Que faz a sinapse cerebral, a ligação das informações no neurônio. E essa corrente elétrica, ela pode ser medida com aparelhos. E ela transita entre as moléculas. E aqui no ar, ele está cheio de moléculas, né? Então, através dessas moléculas, ela vai transitando e vai navegando por aí, vai dando a volta. Então, eu preciso acreditar que eu sou capaz, que eu mereço, para que a minha fé possa também prevalecer. Senão fica aquele negócio, eu tenho fé, mas ai, deixa eu ficar aqui, pelo amor de Deus, eu não entrego, né? Nem naquilo que para nós é o mais sagrado. Então, quem não tem autoestima e merecimento destravado, não tem fé. Porque a fé é saber que você merece, é saber que tem algo maravilhoso e tem mesmo, que vai olhar para você, que vai cuidar de você. São essas energias que a gente emana, né? Essa energia quântica que a gente emana e ela vai dar a volta aí no planeta e vai através de afinidade trazer pra gente situações. Então, muito se fala, por exemplo, sobre o segredo, sobre desenvolvimento, prosperidade, e tem muito a ver com o acreditar. Acreditar que é capaz, acreditar que merece e que você está emanando esse pensamento e que ele vai por sistema chave-fechadura, né? Por compatibilidade. Eu costumo dizer assim, os opostos se distraem, né? E os semelhantes se atraem. E é verdade. Então, se você tem ao seu lado alguém que tem algo que te incomoda muito, isso também está em você, porque estou aprendendo. Sim, tá aprendendo e vai aprender cada vez mais. E como que eu trabalho isso, né? Então, como eu falei, nas mentorias individuais a gente faz um trabalho bem abrangente, mas eu vou abrir aqui pra vocês. Gente, eu não vou segurar informação, eu não vou esconder nada de vocês e eu vou colocar tudo aqui pra vocês. Então, como que eu trabalho isso? Aí eu entro na neurociência e na reprogramação mental com a programação neurolinguística, né? Que é o PNL e algumas técnicas. Então, a gente vai trabalhar primeiro a identificação. Onde está travado tal parte da minha vida? Porque eu luto, eu me empenho e eu não consigo colher o fruto. Então, isso é merecimento? Então, a gente vai identificar, cada um deve identificar o problema e trazer para o cérebro com muita tranquilidade, num momento assim bem relax, que você for fazer isso numa meditação. Então, tentar lembrar em que momento esse entravamento foi colocado para você. Então, você tem que reviver. É doloroso, tá? Às vezes é muito doloroso. É o que eu disse, é mais fácil lidar com a raiva de algo consciente do que tentar lembrar o que te travou. Então, você vai vivenciar um momento, e provavelmente vai ser um momento onde você tinha outra idade, era criança, e aí você vai ressignificar. Então, dizer ressignifique parece uma mágica. Não, é uma técnica também. Como que eu ressignifico? Primeiro, você vai ter que lembrar que idade você tinha quando você ouviu tal coisa. Que você não podia, que você não era capaz, né? Essa pessoa dessa idade, a criança, ela tem um pensamento limitado à pouca experiência dela. Então, ela vê uma situação e machuca muito mais, dói muito mais. Então, quando você identifica o problema, revive a situação e ressignifica, dizendo até com muito carinho para essa criança aqui de dentro, você era um bebê, você era tão pequenininha, né? Não é porque te prometeram uma viagem e não te deram que você não merece, que o seu merecimento foi travado. Era uma situação de pessoas que tentaram com amor e simplesmente não conseguiram. O problema não era você, eram elas. Então você, com muito carinho, começar a trabalhar essa criança, ressignificar essa situação. E normalmente esses travamentos vêm de pessoas que a gente gosta e admira, né? Porque quem a gente não admira pode falar o que quiser, nem toca, né? E quem admira, a gente admira, ela toca muito mais. Então a gente começar a identificar as nossas emoções, controlar as nossas emoções e identificar as pessoas. E isso é inteligência emocional. O que é a inteligência emocional, então, gente? Inteligência emocional é você ter o domínio de você, então é um autoconhecimento,
é o domínio das suas emoções e a identificação disso nas outras pessoas. Quando eu tenho esse total, eu chego a dizer, e aí é uma frase minha, e eu coloco assim: inteligência emocional é tirar do outro aquilo que você quer, de forma que ele te dê com prazer. Então isso vem de encontro com um monte de técnicas, onde a gente chega aonde? Eu quero tirar de você aquilo que eu quero, mas de forma que você me dê com prazer. Vamos nos colocar assim como professores. O que o professor quer do aluno? Ele quer que o aluno aprenda. Então, quando eu trabalho com a inteligência emocional e com a programação neurolinguística, eu tenho a capacidade de tirar do aluno aquilo que eu quero, de forma que ele me dê com prazer. Como? Sendo uma pessoa receptiva, sendo uma pessoa que vá de encontro com o canal de comunicação desse aluno. Então tem outra coisa aqui assim também que é bem complicado de falar, mas eu vou dizer, é coisa que também eu falo na minha mentoria individual. Mas problema de aprendizado é sim culpa de professor. É sim culpa de professor. Por que é culpa de professor? Gente, eu tenho assim 1 milhão de amigos professores e eu vou falar aí pra vocês. E quando eu falo professor é tudo. Mãe é professora, pai é professor, professor é professor, o mentor é um professor. Então sempre que você precisa ensinar algo, você precisa ir de encontro com o canal daquele aluno, né? Com o cognitivo, com o canal de aprendizagem, com as inteligências. Então, vamos falar de travamento de aprendizado. Então, o negócio é o seguinte: hoje em dia, a gente está globalizado, a pandemia trouxe um monte de coisa aí pra gente que fez a gente estar aqui hoje, né? Porque, eu não sei, alguns de vocês sabem, por que a Daniela tá aqui, né? Quem é a Daniela? A Daniela é formada em Direito, a Daniela é formada em Biomedicina, a Daniela tem mais 4 especializações, mais 2 pós-graduação. Só que o que vocês não sabem é que a Daniela, nos bastidores, né, longe das câmeras, a Daniela por mais de 20 anos deu aula de aprendizado, como aprender a aprender e como aprender a ensinar. E eu quero trazer isso para vocês, estou trazendo para vocês agora nesse formato online, né, onde a gente não tem mais distância, onde a gente se aproxima aqui, né, tudo, e a gente faz aí alguns encontros também pessoalmente, onde a gente aumenta aí essa frequência, onde a gente aumenta essa afinidade, isso é muito legal. Então, assim, eu quero que o meu aluno, eu quero que o meu mentorado tenha mais qualidade. Então, hoje a gente tem curso aí pipocando para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. Curso de mentoria, curso técnico, curso de tudo. De tudo. Agora eu te pergunto, como está a sua capacidade de armazenamento? Você está correndo, você tem 1 milhão de coisas para fazer, você está preso a sistemas antigos de aprendizagem, e eu vou te dizer que todos atualmente ainda estão em sistemas antigos de aprendizagem. Isso tudo dificulta o aprendizado. Dificulta. Então, como fazer para eu ter mais sucesso? Em primeiro lugar, é trabalhar a inteligência emocional. É se conhecer, se identificar, controlar e saber lidar. Então, eu preciso saber qual é o meu canal. Porque as coisas vão vir, por exemplo, o material que a gente estuda vem em forma linear, né? Vem a linha escrita lá no PDF. E agora eu falo para você o seguinte, não é assim que o cérebro funciona. O cérebro não compreende uma linha. Nossa, por que você está falando isso? Eu te provo. Quantas vezes você já leu um texto e repetiu a mesma frase e não conseguiu entender? Sabe por quê? Porque o cérebro funciona diferente. Culturas mais antigas, eu acho que elas têm uma pegada maior nessa concepção de cérebro. Se você vê aqueles kanji, né, que o pessoal lá escreve na vertical, a própria escrita árabe de trás para frente, tem várias formas que são diferentes da nossa linear, ou da maioria linear. Então, quando eu leio, eu mando a informação e ela não consegue encontrar as gavetinhas dela para entrar, porque ela está vindo de uma forma que o cérebro não funciona. Quando eu recebo uma informação visual, e se eu tiver um canal diferente do visual, eu não vou entender. Então, sim, o problema está no professor. É um problema que quem não assiste ou quem não conhece de inteligência emocional, eu digo que é inconsciente. Quem conhece e não aplica, eu digo que é consciente. Só que quem conhece, aplica, porque quer um resultado muito maior, né? Então, como programar isso? Identificando, conhecendo e trabalhando as técnicas que a gente vai ver. Então,
eu tenho que colocar a informação de uma forma que o cérebro entenda. E como que num trabalho para aumentar a capacidade, num trabalho onde eu preciso adquirir mais informação e essa orientação, essa mentoria, ela te traz isso, né? Como aplicar isso? Então vamos lá. Se eu não falar para vocês de crenças limitantes, que são crenças que te limitam porque te fazem acreditar em poder ou não. Se eu não destravar a prosperidade junto com você, se eu não destravar o merecimento, como que eu posso chegar para você e falar: e aí, pessoal, hoje eu vou ensinar uma técnica para vocês onde é humanamente possível e dentre os que fazem, isso é muito comum, ler um livro inteiro em 1 hora com 100% de aprendizagem. Sabe o que vai acontecer? As suas crenças limitantes, os seus paradigmas, eles vão olhar e falar assim: você tá louca? Isso não acontece, né? Porque não é assim que você aprendeu, não é assim que você acreditou que tinha que ser. Se eu falar pra você, o negócio é o seguinte: se eu entrar nessa sala do lado, tô aqui numa universidade, se eu entrar nessa sala do lado e assistir a aula que for, eu sou capaz e eu vou te fazer ser capaz de assistir essa aula, sair dela, entrar na sala do lado e dar essa aula inteira de uma matéria que você nunca viu na sua vida. Você vai falar: Daniela, você tá louca. Para que você não diga isso e não perca a possibilidade de aplicar, ou seja, para que você quebre o paradigma, a gente vai trabalhar com paradigma de tudo. Porque sim, gente, é possível. E isso é mais do que testado. São 20 anos trabalhando com isso. Eu tenho experiências, assim, histórias maravilhosas para contar, né? Inclusive da leitura do livro, né? Um aluno lê livro em 7 minutos, eu faço uma prova oral, uma prova escrita. Isso é muito louco. Desafios onde eu enfio o aluno em qualquer outra sala de aula e falo: agora vai. Ou entre nós, às vezes a gente tá no Zoom, tá fazendo alguma dinâmica em grupo e um conta a história da vida não, né? O trabalho, apresenta o trabalho técnico do outro e ninguém nunca nem tinha visto. Mas a gente tem técnica para isso. E essas técnicas são o quê? São fantasias, são ilusões? Não. São técnicas de identificação do funcionamento do corpo. Então eu tenho essa máquina maravilhosa aqui dentro, que a gente não usa nem 10% da capacidade dela. Então imagina ter ferramentas que vão ampliar essa capacidade. E num segundo momento, vão fazer com que você replique isso. Então primeiro eu identifico a mim e transformo nessas ferramentas tudo que está em outros canais no mundo para que o meu aprendizado seja maior, mais rápido, mais eficaz, mais duradouro. E depois eu faço essa identificação nos outros. Para quê? Para que eu proporcione nos outros esse mesmo tipo de aprendizado com uma qualidade enorme e imediata, para que ele viva no mundo. Então isso é bom para todos os lados, é muito importante, é fundamental, porque hoje, mais do que administrar tempo, nós precisamos ampliar a capacidade de absorver a informação. É possível você olhar hoje, agora, você vai aí na Educa, você vai na Hotmart, compra um curso e daqui a 1 hora você está com o curso todo lido, aprendido e já montando um módulo para você ganhar dinheiro? É tudo muito rápido e é possível fazer isso. Então o diferencial hoje não vai ser mais quem tem mais diploma propriamente pendurado, certificados, habilitações. O diferencial vai ser quem consegue fazer mais, melhor, mais rápido e já sair ganhando dinheiro, já sair replicando. Então tudo isso é possível. A gente trabalha todos esses destravamentos ao mesmo tempo em que a gente vai colocando técnicas para utilizar já na prática, tá? Porque não tem tempo não, né? A gente tem que correr. Eu quero saber com vocês o que vocês estão achando, vocês querem falar alguma coisa, tem algum ponto? Gente, é tanta coisa para falar desse assunto, reforço positivo, é tanta coisa para trabalhar que eu tive que fazer aqui, escrever algumas coisas para eu não me prolongar demais. Porque eu falei, eu não escondo informação, eu não escondo, simplesmente eu falo. Tem mais coisa? Não, tem muito mais coisa. Muito mais coisa. Como vencer o medo para falar em público, né? Quais são as técnicas pra gente fazer isso? O que é legal? O que é legal vestir? Como... E aí, dentre as técnicas de oratória, a gente tem algumas interessantíssimas, né? Como derrubar um chato, né? Você tá lá falando, a pessoa foi lá só pra combater. Então, como que eu transformo isso num potencial, né?
como que eu faço com as mãos, né? Como me sentir confortável, que técnica eu uso, o que, que a gente imagina, a gente projeta, a gente visualiza. Porque viver em comunidade é receber, absorver, trabalhar e multiplicar. Não tem jeito. A gente vive de network, vive do relacionamento, vive da venda. Então eu tenho que ter tudo isso organizado na minha cabeça. E como transformar isso no aprendizado do terceiro? Ou até mesmo nas pessoas que convivem com a gente. Como identificar, como trabalhar com isso. É muito bonito. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, gente? Ó, vou falar pra vocês. Eu tô acostumada a fazer palestra. E na palestra todo mundo online, todo mundo respondendo. Então eu me sinto como os professores quando o aluno não responde nada. É muito esquisito. Mas vamos lá. Manda aí alguma pergunta. Alguém quer participar da live? Aí fico esperando aquele barulho que não tem, né? Porque eu tô falando aqui. Tomar uma aguinha aqui, gente. Eu vou estar falando mais pra vocês durante o decorrer da semana. E aí eu vou estar destacando alguns pontos que sejam interessantes aí pra gente trabalhar, pra gente entender. Mas eu gostaria que ficasse nessa live de hoje uma mensagem. Esse medo não é meu, o seu recalque não é meu, eu não tenho obrigação nenhuma de receber ele. E eu não quero, e eu não vou. Uma vez que eu identifico, eu só penso assim, pessoas feridas ferem a gente. Pessoas curadas curam a gente. Então, enquanto é muito frágil, ó, essa é a beleza da gente fazer a live em casa, né? A molecada entrando, o cachorro latindo, os gatos só não pularam aqui porque eu prendi. Então, assim, cerque-se de pessoas de sucesso. Porque pessoas de sucesso são aquelas que um dia foram feridas, são aquelas que se curaram e são aquelas que aprenderam, que identificaram que a gente tem que focar na parte boa, né? Na solução. Tudo que eu focar vai crescer. Se eu focar no problema, ele vai crescer. Se eu focar na solução, eu vou encontrar ela. Porque o meu cérebro vai estar programado para identificar, tá? Até para fazer uma simples leitura, eu devo programar o meu cérebro antes, sabiam? Vou contar tudo para vocês. Eu tenho que programar, senão o coitadinho, ele entra num terreno que ele não sabe o que procurar. Cai ainda mais a nossa qualidade de absorver a informação, porque não sabe o que ele está procurando, né? O cérebro trabalha por comando, Se eu dou um comando, se eu sou uma pessoa que não sou muito positiva e que dou sempre o comando, sabe aquele negócio, como que você tá? Ah, mais ou menos. Seu cérebro acredita nisso e ele vai te deixando pior, né? Essa história de, eu vou dizer que eu não tô bem pra não sair, sabe o que você tá fazendo? Você tá criando uma doença psicossomática. Porque o seu cérebro vai olhar, vai te escutar e falar assim, olha, ela falou que não tá bem, ele vai começar a te mandar indícios. Então ele é uma máquina poderosa que a gente tem que fazer ele trabalhar a nosso favor. Isso é pra tudo, gente, pra tudo. Vocês já perceberam que assim, quando a gente tá feliz, a gente vê fogos, a gente vê outdoor bonito, quando a gente tá triste, a gente vê notícia ruim, sem propriamente procurar, mas o seu cérebro procura aquilo que você quer. Então, enquanto a gente ainda tá muito fragilizado e que a gente não consegue estar forte o suficiente para separar o que é meu e o que é do outro e para reverter situações, sabe, de pessoas em que a gente fala assim, existem pessoas que para cada solução tem um problema. Se afasta de gente assim, com amor, com carinho. É só você seguir adiante. Sabe por quê? Você não precisa... Como que eu me afasto de pessoas assim, Dani? Só segue adiante. Só segue no seu propósito, no seu objetivo, nas suas escolhas. Porque naturalmente essas pessoas não vão conseguir te acompanhar. Então você fala... Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ah, não veio, foi. Isso é natural, isso é bom. Então a gente tem que focar na gente. Ser egoísta, no sentido de se priorizar, é fundamental para uma vida saudável. É fundamental para a saúde emocional, é fundamental para a saúde do corpo. Então assim, cerque-se de pessoas vencedoras, de pessoas de sucesso, porque elas não são diferentes de você. Elas só estão num passinho na frente. Porque elas já foram feridas e, por consequência, elas feriram.
mas elas resolveram tomar rédea da vida delas, identificar isso, se curar e passaram a curar as pessoas. Então, pessoa de prosperidade traz prosperidade pra gente. Porque ela não vai olhar pra você num negócio novo e dizer pra você: sei não, fulano não deu certo não. Fulano, ó, faliu. Sabe o que ela vai dizer, uma pessoa de sucesso? Ela vai olhar e falar assim: caraca, que coisa sensacional. Olha, eu nunca tinha visto. Vai pra cima e faz a diferença. Tá tudo dentro da gente. Tudo. Todo o potencial tá dentro da gente. Toda a força tá dentro da gente. Ela só tá trancadinha. Em algum momento ela foi trancada. Então a gente tem que destrancar. É tão lindo que na biomedicina, cada vez que evolui mais a ciência, a gente trabalha com materiais mais de dentro do corpo. Hoje eu vou falar pra vocês, um dos procedimentos que eu tenho mais retorno em resultado de saúde e tudo mais é o PRP. PRP é o quê? Eu pego o sangue do meu paciente, separo o plasma e utilizo. Então até isso tava lá dentro, né? Hoje fala-se muito de autoemo, que é tirar o sangue. Se vocês quiserem, depois eu explico pra vocês. Parece coisa de louco, né? Se o sangue tá lá dentro, eu vou tirar e pôr, mas eu explico pra vocês que eles correm em vias diferentes. E explico como que ativa o sistema imunológico. Então, assim, eu tiro o próprio sangue e aplico. Então, a minha cura tá no meu sangue, a minha cura tá nos elementos figurados. A minha prosperidade está dentro de mim. A minha autoestima tá dentro de mim. A gente nasceu perfeitinho, mas a gente foi moldado em algum momento, desde que nasceu, né? Isso não é maldade. É perdoar, né, os traumas conscientes e também ressignificar e tentar buscar as situações que elas não vão ser exatamente imediatas ao que você imagina, né? Não tenho dinheiro, então eu queimei dinheiro, então pode ser, mas o que eu quero dizer pra vocês é tentar identificar. Puxa vida, eu luto. Eu não procrastino, eu vou pra cima. Mas por que eu não consigo? Chega na hora H, me dá aquele desânimo e parece que é tão perto de acontecer. Isso é um travamento de merecimento. Você não acredita que você merece colher os frutos que você planta. Então a gente vai aí, durante alguns dias, falar muito. Carolzinha! Gente, Carol foi minha aluna desse método há mais de 20 anos. A Carol tava lá comigo. Manda um oi aí, Carolzinha. Manda uma mensagem aí pra gente. A Carol se tornou uma amicíssima minha e a gente segue até hoje. E foi caminhos muito bonitos. Eu tive milhares de alunos. Gente, eu já dei aula pra muita gente. E ainda hoje, né, na minha mentoria individual, a gente trabalha todos esses pontos e vai muito mais além aí. Desde o módulo inicial, o avançado, o master, a gente vai desenvolvendo nesse segmento. Aqui, tá no intervalo. Ai, que bonitinho, ó. Passando pra dizer da importância do treinamento com a Dani pra vida. Faz mais de 20 anos, fiz o treinamento e uso até hoje. Legal, Carol! Que gostoso ouvir isso, amiga. Eu fico muito feliz. É legal ouvir isso, né? Porque quem faz o treinamento, né? Que faz a mentoria comigo, ela não fala que fez uma mentoria de um tema específico. A mentoria é de vida. É de vida. Porque a gente tem que mexer com tudo. E por que eu tenho que mexer? Porque tudo que eu vou te ensinar é tão novo pelo método que você está acostumado até hoje, 15, 20, 30, 40, 50 anos de idade, que você vai ter um paradigma. Você adere, você participa, e eu jogo, você fala, mas assim não é. Não é assim que eu faço. Por isso você tá aqui. Porque se o assim que você faz for suficiente, você não ia estar precisando expandir, né? Eu até vi essa semana um post de uma mentora falando, eu já fiz várias mentorias e eu não conseguia entender o que as pessoas falavam. Então, para entender o que as pessoas falam, eu preciso ampliar minha capacidade de compreensão. Eu preciso ampliar aqui esse sistema que ele tá super carregado. E isso porque a gente não usa nem 10%, né? Ai, que legal. A Carolzinha tá falando que ela tá fazendo a terceira pós dela e um técnico tudo junto. E dá pra fazer, né, Carol? Sabe por quê, gente? Olha que incrível. Gente, eu sou apaixonada por isso. O cérebro tem um monte de gavetinhas. Um monte. E os neurônios estão lá, né? Que elas têm lá de aranha. Quando você usa a técnica, você põe cada aprendizado no seu lugar. Então não sobrecarrega, porque tem espaço de sobra. E aí você faz um monte de coisa, um monte ao mesmo tempo. Mas não confunde? Não confunde!
Não confunde porque eles estão no lugar certo. Eles estão onde eles deveriam estar. E que quem consegue dormir, o cérebro ainda consegue processar e organizar as informações lá dentro. Quem tem dificuldade para dormir, não passa nem por esse pouquinho que ele consegue fazer. Então, olha que legal, ela tá falando que é muito tranquilo fazer tudo junto. E é mesmo, gente, é mesmo. Você pode duvidar por causa do seu paradigma, mas a gente vai quebrar eles aí, um a um. Você pode, você é capaz. Não aceite dizerem que não. Porque quem diz que você não é capaz, sabe o que é? É porque a pessoa sabe que não vai te acompanhar. A pessoa sabe que não vai levantar a bunda da cadeira pra se esforçar pra fazer um A. Então sabe o que ela faz? Sabe o que ela faz quando ela não consegue te acompanhar aqui? Ela tenta te segurar aqui embaixo. Isso é pra tudo, viu, gente? É pra tudo. Então a pessoa tá te segurando aqui. Eu quero fazer, não, porque não presta. Ela te segura aqui, sabe por quê? Porque ela não quer. Ela não quer evoluir. Ela não quer crescer. Ela não quer seguir adiante. Ela não quer acompanhar que você tá aprendendo coisa nova e que ela precisa disso. Gente, a coisa mais fantástica é viver algo novo todo dia com a mesma pessoa. Isso traz vivacidade pro relacionamento. É viver algo novo todo dia no seu trabalho, porque isso mostra que você tá evoluindo. Aquela história arcaica de eu nasci assim, eu sou assim e pronto. Pra quê? Você não tá evoluindo. Você tá preso, você parou no mesmo tempo que você resolveu usar essa frase. A gente tá em constante mudança. Do mesmo jeito que Raul falava, né? Nós somos ridículos, humanos ridículos limitados que só usamos 10% da nossa cabeça. Animal. Ele também falou outras coisas sobre ampliação de mente, sobre viva sociedade alternativa. Você não tem que estar no padrão. E sabe onde está a beleza do ser humano? É nas nossas diferenças. A gente é diferente. Todos nós somos. É na necessidade de dizer que somos iguais que começam a existir clãs. E um acaba sempre dizendo que é melhor em detrimento do outro. Não, vamos aceitar que a gente é tudo diferente e vamos trabalhar na nossa diferença, que a nossa diferença é o que nos complementa. Se o meu canal é auditivo e o seu canal é visual, eu tenho que saber todos eles, porque eu quero me aproximar de você, porque eu quero que você expanda. Então eu vou usar todos. Olha só que legal, gente. Tem umas coisas que o Daniel Goleman, assim, de forma maestral, tem no livro dele, que são as inteligências. Quando você aprende a trabalhar, identificar e trabalhar com elas, você percebe cada absurdo que você faz, que eu faço, que os professores fazem. Então, assim, pegar um aluno que se movimenta muito na sala e dizer pra ele, você é um problema, porque você é superativo. Pra mim, superatividade precisa de laudo, tá? E aqui, se não tiver um laudo, é a mesma coisa de dizer pra mim que você tá com uma infecção sem trazer aqui pro laboratório pra analisar. Tá bom? Então já começa aí pelo termo errado. Você é superativo. Essa criança dá problema. Aí faz o quê? Prende a criança na cadeira. Sabe o que você fez? Você pegou uma criança com inteligência corpórea sinestésica e acabou com a possibilidade dela aprender. Sabe por quê? Porque o corpóreo sinestésico aprende através do movimento. Então você tem que conhecer para pegar essa criança e trazer ela para o movimento. Do mesmo jeito que você pode pegar uma criança que é intrapessoal e tentar colocar ela numa palestra, ela vai passar mal, não vai deslanchar. Então, conhecer de inteligência emocional é saber identificar cada um e colocar cada um no seu caminho de maior enfoque, porque vai fluir, cara, vai embora, vai longe. Vai longe. E aqueles que não conhecem ou que tem medo vão fazer o quê? Volta. Não, corta o cordão. Deixa caminhar. Você sabia que se você entrar no teu quarto, agora eu tô falando pra quem tá dentro de casa, a criança tá estudando com música. Verifique. Vou salvar, se eu conseguir, né, Carol? Verifique se essa criança faz uma averiguação, né? Ainda mais quando a gente tá falando de adolescente, né? Pode ser que o adolescente tá com fone de ouvido fingindo que tá estudando, mas se ele estiver estudando, se você tira a música, você pegou a inteligência musical e matou o coitado. Sabe por quê? Porque é o ritmo, é a cadência, é a frequência que faz o cérebro do que tem inteligência musical funcionar. Pega o... Gente, são tantas, inteligência visual, espacial. A gente tem 7, 8 e na verdade nós temos todas. Nós temos todas as inteligências, uma ou duas mais
mas que prevalece mais, tá? É a mesma coisa de pegar uma pessoa sinestésica e não deixar ela tocar. Ela aprende através da sensação. O visual aprende através da informação visual. A pessoa interpessoal, ela se manifesta na fala. Então, aquele aluno falador, se você mandar ele calar a boca e não deixar mais ele falar, ele não aprende. Porque ele aprende enquanto ele fala. Só que a gente tem que saber identificar. Isso é programação neurolinguística. Isso é inteligência emocional. Isso interfere diretamente em tudo na nossa vida. Em tudo. A gente tem que deixar de ser egoísta e soltar as rédeas dos outros e tomar a coragem de dizer, então tá bom, eu quero encarar meus medos. Quero saber de onde veio, quero ressignificar, porque eu quero seguir adiante, quero quebrar meus paradigmas, eu quero ampliar minha capacidade, porque no fundo todo mundo busca isso. Só que nem sempre encontra a ferramenta que vai trabalhar aqui, ó, essa caixa linda, maravilhosa que é o cérebro. Ele é tão potente, gente, e a gente pouco sabe dele, hein? Imagina daqui a um tempo como que vai ser, mas com o pouco que a gente sabe, menos ainda a gente usa, então a gente tá aí ampliando essa capacidade de absorção. Então, olhe com amor, olhe com resiliência, mas acima de tudo, observe as pessoas com sabedoria. E essa sabedoria vem do saber e reconhecer. E tá aí a neurociência que traz esses indícios pra gente, que traz os indícios dessa identificação e dessa possibilidade. Então, independente do que você faz, independente da sua idade, e gente, isso já é muito comum. Hoje em travou aqui, acho que eu voltei. Hoje em cursos livres você tem grupos muito heterogêneos. Agora, como que você fala para um grupo heterogêneo a mesma informação e quer que todos recebam? Não, você tem que identificar. Tem que trabalhar com o canal de todos. Você tem que possibilitar isso, para mim, inclusão, tá? É trabalhar com todos os canais. Poucas escolas fazem isso, pouquíssimas. Então, nossos filhos e nós e todos que fazem curso são treinados a repetir informação, forma linear, repetição. Eu proponho trabalhar de acordo com o cérebro, onde já fica muito mais confortável, porque flui. É gostoso, gente. Aquela coisa que a gente termina de olhar e fala assim, já aprendi. A pessoa fala, não quer que eu explique de novo? Não, já aprendi. Você quer que eu te ensine o que você me ensinou? E você ensina inteiro. Isso é muito gostoso. Amor. Eu sou ligada no 220, isso é muito bom. E é bom que assim, a gente mesmo se estimula, né? A gente começa a olhar assim com resiliência. Olhar com resiliência sem julgamento. Porque se tá ferindo, tá perdido, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Minha intenção é essa, o meu movimento é esse. Vamos expandir? Já que a gente tá nessa pegada de curso, já que a pandemia, infelizmente, nos trouxe até aqui, mas vamos parar também de falar infelizmente? Eu tô onde eu devia estar. Esse é o meu momento, esse é o aqui, esse é o agora. Problema vai acontecer com todo mundo. Sabe o que diferencia uma pessoa da outra? A forma que ela lida. Simplesmente isso. E quem lida melhor? Quem é mais positivo? Sabe por quê? Porque o positivo foca na solução. O negativo foca no problema. Quem vai crescer? Aquele que você focou. Anderson, meu amigo advogado. Hoje o Anderson tem uma posição maravilhosa aqui junto ao AB. Que legal ter você aqui, Anderson. Pessoal, tem tanta coisa que se deixar, o pessoal sabe, né? Se deixar eu falo durante 4, 5, 10 horas, assunto não falta. Então, meu WhatsApp, todo mundo tem. Quem não tem, meu WhatsApp tá no link da minha bio, lá em cima, você vai clicar, acho que chama Flow. Lá tem acesso pro meu YouTube, tem acesso pro Insta, pro Face, tem acesso pro um monte de lugar. Então, quer trocar ideia sobre o que a gente tá falando, quer me trazer tema para as próximas lives, eu não tenho problema nenhum de trazer aquilo que eu ensino na minha mentoria individual, porque assim, o conhecimento ele tem que ser disseminado e se algum ponto servir para ajudar, joia. Se servir para gerar dúvida, melhor ainda, sabe por quê? O mundo não é movido por respostas, ele é movido pelas perguntas. Então vamos mover esse mundo? Vamos fazer um monte de pergunta? Sabe, por que não? Por que não? É uma pergunta sensacional. Por que você vai fazer isso? Por que não? Por que você quer aprender isso? Por que não? E ainda que venha com uma resposta, lembre, esse não é dela, esse não é dele, não é teu. Não é teu, porque o seu sim já tá quando você decidiu fazer. Ele já tá lá atrás.
E quando você decide, você cria um ambiente, você cria uma energia, você cria uma atmosfera, que a física quântica explica, você movimenta para que as coisas aconteçam. E eu tô aqui para te dar a ferramenta para chegar mais rápido. É só isso. Gente, vou me despedindo aqui, eu não consigo ver aqui quanto tempo a gente tá de live, mas então vamos lá. Quer me chamar no WhatsApp, me chama e a gente vai seguindo por lá, manda pergunta pra mim. Se gostou aqui, dá um joinha, manda pros amigos, eu vou ver se eu consigo. A Carol falou, pelo amor de Deus, salva essa live, eu vou tentar salvar ela aqui, porque essa mecânica do Insta, não tenho muita afinidade com ela não, mas eu tô aqui e a gente vai seguindo junto. Daqui uns dias eu chamo vocês de novo aí pra gente falar de algum ponto aí que seja o que o pessoal mais perguntou, mais teve curiosidade, e tamo junto, tá? Todo mundo aí no movimento, tem que movimentar. Movimento gera ATP, aqui ó, a gente misturando tudo. ATP é energia, que faz multiplicação celular. Então vamos movimentar. O movimento também gera um monte de globulina boa, que faz o nosso sistema endócrino, que também vai cuidar da nossa pele, da nossa mente. Então vamos pro movimento, que esse movimento seja de expansão de mente mesmo, de capacidade e de aplicação. Vamos pra cima, pessoal. Um beijo pra vocês. Obrigado, gente. Obrigado por todo mundo que tava aqui comigo. E é nóis, tamo junto. Simples assim. Bora? Beijo pra todos vocês.